senhores, agora Shakespeare e a democracia. Exato. Então vamos lá. Então, primeiro, boa noite. Mais uma vez, então, agradecer ao professor Clécio, dona Sônia, agradecer a todos aqui a possibilidade de estar juntos. Queria começar, talvez, dizendo que uma das coisas mais, acho que, importantes para o gênio de Shakespeare é que ele é um cara muito, muito prático. Shakespeare não escrevia porque ele queria... Shakespeare não escrevia porque ele queria ser bonitinho. Shakespeare escrevia porque ele queria ganhar dinheiro. Isso é muito importante para o gênio dele. Porque na Inglaterra daquele tempo, a competição dos teatros era muito forte. Então, para ganhar dinheiro, o Shakespeare tinha que achar um tema que interessasse diferentes grupos, interessasse bastante diferentes grupos, para que as pessoas pagassem o ingresso para ir lá, porque o Marlowe estava escrevendo, os outros estavam escrevendo. Então, nessa competição de teatro, você precisava pegar um tema que todo mundo tivesse interesse, que fosse importante para todo mundo. Ao fazer isso, ele, sem querer, tropeçou nas grandes questões do tempo. As questões cuja solução vão se transformar naquilo que nós chamamos de modernidade depois. Então, o grande barato do Shakespeare é isso, que ele é um homem profundamente prático. É um empresário e que vai buscar as questões mais candentes. E qual é uma questão candente para a Inglaterra daquele período? Eu acho que faz um paralelo com as perplexidades e dificuldades que nós temos vivido. É a questão da legitimidade do poder. E essa não é uma questão só teórica, é uma questão muito, muito prática. O contexto aqui que nós temos a rainha Elizabeth no poder. Mas ela está ficando velha. Ela está envelhecendo. E daqui a pouco ela vai morrer. Por razões estratégicas, a Elizabeth não revela quem vai ser o herdeiro. Então, se a gente estava tenso em relação à eleição presidencial, imagina os ingleses do século XVI com a Elizabeth não dizendo quem é o herdeiro. Por que isso é importante? Porque a Inglaterra viveu um tempo enorme em que nenhum governante tinha legitimidade. Todo mundo era chamado de usurpador. Isso que a gente chama de Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos é uma sequência política de sucessão, golpe contra golpe, em que cada um que ascende o poder é chamado pelo outro grupo de usurpador, que seria hoje golpista. Então, o Lancaster atinge o poder, os York falam é golpista. Os York atingem o poder, os Lancaster falam é golpista. Com o tempo, isso é muito preocupante. Com 100 anos de governo, em que todo mundo que está no poder é um golpista, a população inglesa começa a se desconfiar se é possível estar no poder sem ser golpista. Ou se todo o poder é um golpe. E o problema aqui é que, se você considera que o outro é ilegítimo, você tem uma razão moral para não seguir os comandos do governo. Então, há um esgarçamento da vida política que começa a esclerosar a capacidade do Estado inglês de gerir os seus próprios problemas. Porque ninguém que está no poder tem legitimidade. Esse é um poder, vamos dizer, esse é um problema político gravíssimo, e acho que tem alguns paralelos que nós estamos vivendo, não é? Mas que vai se tornar mais grave ainda por causa de um problema interpretativo do texto fundamental. Primeira coisa, o esgarçamento da vida política, em que grupos rivais jamais reconhecem a legitimidade da vitória do outro. Boas ou más razões? Tem várias. Pode escolher aí a Guerra das Rosas, é um tempo enorme de conflito, mas o que é importante é isso. O corpo político perdeu a capacidade de reconhecer uma legitimidade comum. Todo mundo que perde fala a vitória foi injusta. Isso vai para a população e vai gerando um cinismo profundo em relação a todos os governantes. Isso vai ser fundamental, na minha leitura, claro, vamos bater papo, né? Fundamental para que a Revolução Inglesa possa surgir, para que os puritanos da Revolução Inglesa possam surgir com uma reserva moral, oferecendo outro tipo de legitimidade. Isso é uma questão. Mas eu dizia que essa crise política é piorada e potencializada por uma crise de interpretação do texto fundamental da Inglaterra para a legitimidade política,
que é a Bíblia. Então, Eurico, vai passando devagarzinho aí, por favor. Olha essa loucura aqui, ó. Então nós tínhamos, esse é bem recente, bem para da época de Shakespeare, então pode ser. Não, um por um, peraí. Henrique VII, católico, ou seja, a teoria do direito divino dos reis era lida com base na teologia católica que tinha implicações específicas. O seguinte, Henrique VIII, que rompe com Roma em 1534, ou seja, a forma de ler a Bíblia para legitimar o direito divino dos reis passa a ter que ser matizada pelo cânon inglês, pelos anglicanos. Isso muda a maneira de interpretar a Bíblia, para poder validar o poder divino sem validar as teses de Roma. Henrique VIII morre, entra quem? Eduardo Confessor. Eduardo Confessor tinha nos preceptores os teólogos calvinistas mais radicais. É outra leitura da Bíblia. É uma outra leitura da Bíblia, sempre querendo justificar o poder divino dos reis. Mas é uma outra leitura da Bíblia. O mesmo documento, lido de 3 maneiras diferentes. Morre Eduardo Confessor, quem que chega? A Bloody Mary. Que é um bom drink, mas uma rainha mais ou menos. Porque ela, claro, volta para a leitura católica, mas mesmo dentro da questão católica, ela volta para um catolicismo ainda mais conservador. E claro que quando ela morre, chega a Elizabeth. O que acontece aqui, e eu acho que é outra coisa para a gente pensar e bater papo depois. O que acontece é que o documento fundamental, Bíblia, ele não fica questionado enquanto sua verdade. Ninguém fala a Bíblia é falsa. Mas são tantas interpretações possíveis para a Bíblia, para utilizar uma coisa que eu gosto que os italianos falam, nella Bibbia c'è tutto il contrario di tutto. Né? Na Bíblia tem tudo e o contrário de tudo. Ora, se a Bíblia tem tudo, se a partir da Bíblia eu posso justificar tudo e o contrário de tudo, a Bíblia perde a condição de documento normativo. Quando a interpretação pode fazer do texto o que quiser, o texto perde a sua capacidade normativa, ou seja, perde a capacidade de regular a organização da vida social. Então, isso me parece, você pega uma crise política de um lado, em que os partidos, estamos falando da Inglaterra do século XVII, claro, é evidente. Você pega uma crise política de um lado, em que a sociedade perde a capacidade de validar o processo de sucessão, e que todo governo é visto como ilegítimo. E você pega de outro lado uma crise interpretativa, em que o documento de base pode ser interpretado de qualquer maneira, e nós estamos sem a condição fundamental da organização da vida política. E os ingleses sabem, é por isso que eles vão para o teatro. Eles sabem que quando a política se esgarça e não consegue mais um consenso, e quando a interpretação do texto fundamental varia de acordo com os ventos, a guerra civil está a um passo. E a guerra civil é a incapacidade de gerir a vida coletiva a partir das instituições. Pode ser mais ou menos violenta, mas quando eu não consigo gerir a vida coletiva por meio das instituições políticas, isso já é guerra civil. Aí nós temos então a primeira tetralogia do Shakespeare, ele pega a primeira dele, portanto, vai partir do Henrique VI, pode passar, 1588, e vai chegar até, muito bem, até o Ricardo III. Certo? Então, o Shakespeare são 2 tetralogias, as 2 sobre a Guerra das Rosas. Porque era um tema que interessava e porque dava público. As pessoas querem falar disso. E aí vai ser uma diferença interessante que eu queria provocar a gente para o debate. Ricardo III é um rei mau. Mas ele não é ruim. O problema é que o Ricardo III é mau, mas ele é competente. Ele é um bom tirano. Ele é um safado legal. Ricardo II não é mau, é ruim. E esse é um problema mais sério. Então, vamos... A outra tetralogia, então, começa com Ricardo II, né, e vai até o Henrique V. Beleza, vamos tocar aqui, por favor, Eurico. Qual que é o problema do Shakespeare
com o Ricardo II. Primeiro, o Shakespeare, como eu falei, é um cara que gostava de dinheiro. Ele é financiado pela rainha, perfeito, pela coroa. Ele não quer pisar no calo errado. Muito bem. Então, ele não pode desautorizar a linhagem. Ele tem que dizer, portanto, que o Ricardo II era um rei legítimo. E, ao mesmo tempo, ele tem que dizer que o Bolingbroke, que derrubou o Ricardo II e virou Henrique IV, não é um usurpador. Exatamente. Isso aí, realmente... Ele tem que fazer esse truque de prestidigitação política. Como é que ele vai fazer que o cara que caiu, que foi deposto, é legítimo e o cara que depois também é legítimo? Mas o nome do sujeito é William Shakespeare, né? E ele conseguiu uma solução curiosa e que comunica muito com a teoria política do período e com a crise que nós vamos ter, as revoluções que nós vamos ter a partir daí. Então, o que o Shakespeare vai fazer? Primeiro, colocar um óculos escuro porque está em Ubatuba, né? Então, o Shakespeare vai falar que o poder, na peça, né, a gente pode perceber que o poder pode ser legitimado de duas maneiras. A primeira, pela origem. Eu tenho poder porque alguém me colocou ali legitimamente, né? E a segunda forma é pelo resultado. Opa. Aqui nós temos o modelo medieval e aqui nós temos o modelo que o Maquiavel vai falar. Olha, se o príncipe conseguir vencer, todo mundo vai falar que ele venceu com justiça. E se ele perder, a culpa vai ser dele mesmo. São duas formas completamente diferentes de legitimar o poder. Quando o pacto político e a interpretação do texto fundamental se esgarçam, ou seja, quando o pacto de origem perde credibilidade, quem tem mais garrafa vazia para vender leva a coisa. Se os fundamentos simbólicos, para utilizar o que foi falado aqui anteriormente, né? O Butch falou um pouquinho. Se pacto político e pacto interpretativo já não tem força, o discurso de origem do poder perde espaço. E o que nós vamos querer ter? Resultado. Então, de alguma maneira, o Shakespeare vai nos avançar isso aqui, que já tinha sido feito, claro, pelo Maquiavel. Que falava, olha, se os homens fossem bons, esses conselhos seriam maus. Mas como os homens não são bons, esse é o conselho que você tem que seguir. Ganha, e o pessoal aplaude. Perde, e o pessoal fala que é culpa sua. É que nem jantar de família. Então, mas ele fala, então, a partir daqui, o poder é legitimado pelo seu resultado. E em Shakespeare, esse poder tem três aspectos importantíssimos, que nos ajudam, me parece, a entender toda a sua obra política, também a outra, mas a obra política. Primeiro, o que é o poder para o Shakespeare? Primeira coisa é uma capacidade. Poder é ser capaz de fazer. Então, por exemplo, eu posso falar alto. Eu posso falar alto sem nenhum problema aqui. Essa é uma capacidade física que eu tenho. Mas a pergunta é, eu posso falar alto com os senhores? Eu tenho essa autoridade para falar alto com os senhores? Você pode me dizer, não fale, você não pode falar nesse tom comigo. Você não está dizendo que você não consegue falar nesse tom comigo. Você está dizendo que você não tem autoridade para falar comigo nesse tom. Então, eu preciso ter capacidade, mas isso não basta. Eu preciso ter autoridade. E, no sistema político, isso gera uma posição hierárquica. Qual é o problema? Quando quem está na posição hierárquica não tem capacidade, perde autoridade. Essa é a raiz das crises. Se eu sou governante e sou incompetente, eu tenho um prazo de vida muito curto. A minha autoridade vai passar. Para fazer um paralelo bobinho, mas que ajuda a gente a ver como era difícil para os elisabetanos isso. Muitos de nós temos um problema com os nossos pais quando ficam mais velhos e insistem em querer dirigir. O cara quer dirigir. Ele é seu pai. Ele pode decidir a vida dele.
Mas a capacidade dele vai ficando tão comprometida que você fala, olha, papai, não é bom o senhor dirigir, é o primeiro passo. E ele, claro, começa a perceber que você não está pedindo para ele não dirigir, que você está questionando, na verdade, a autoridade dele. Se ele não é capaz de sair do poder, de entender as coisas a tempo, você vai dar um golpe de Estado, vai pegar a chave do carro dele e o senhor não dirige mais. Certo? E ele vai ficar falando golpista para você, mas sem a chave do carro. Certo? Mas veja, isso é muito importante porque em todas as peças do Shakespeare, a gente pode notar, pensei agora em Macbeth, que eu citei por causa das confusões da coisa, que as bruxas vão soprar conselhos nos ouvidos dos governantes, dos rebeldes e da população, quando eles percebem que quem está lá em cima é incapaz. E o problema é que o Ricardo II é muito incapaz. Se ele fosse um tirano, estou utilizando aqui uma foto do professor Eurico, não, estou brincando. Estou utilizando aqui, claro, a figura do tirano na linda alegoria do Lorenzetti do bom e do mau governo. Quando o soberano é um tirano, ou seja, ele rompeu o pacto fundamental com Deus e com o povo, esse não é um problema para a teoria política do período. Desde Santo Tomás, antes até, nós temos justificativas teóricas para derrubar o tirano. Muitas vezes pode ser um dever moral. O Papa, por exemplo, fez uma bula dizendo que a Elizabeth era tirana, porque se você matasse ela, não só você não ia para o inferno, como você ia para o céu em classe executiva. Então, basicamente, a tirania não é um problema. O que é um problema? É o rei inepto. O problema é quando o cara está no governo, legitimamente, não tem um problema de origem, mas o cara não sabe governar. Ricardo II, então, nos ajuda a ver, e até a temer um pouquinho, o que acontece com as comunidades políticas que tem que dar conta de um governante inepto. Mais do que isso, um governante inepto que convive com pessoas de capacidade muito mais evidente. Então, os medievais e o início da Idade Moderna têm dificuldade para ter essa teorização. Não é à toa que não tem revolução. Não tem transição, tem ruptura. Então, o Duke of York, né, conversando sobre o rei, vê que ele é muito ruim, ele fala, olha, nós conseguimos ver que essa tempestade está vindo. Nós conseguimos ver que o Ricardo está fazendo besteira em cima de besteira. Mas nós não temos abrigo para nos proteger da tempestade. Ou seja, nós não temos os conceitos jurídicos e políticos para não deixar que esse cara haja. Ele pode fazer isso, ele não deveria fazer isso. É uma burrada enorme fazer isso. Mas ele é o rei. E se eu realmente acredito que Deus colocou ele aqui, uma coisa muito comum era dizer, Deus colocou aí para você pagar os seus pecados. O povo pecou, toma um Ricardo II na orelha para de ser besta. Essa era a justificativa. Mas o problema é que os custos disso começam a ser insuportáveis. Então nós vamos para essa peça, né? E essa frase quem diz é o próprio Ricardo, dizendo que que os anjos vão vir lutar por ele. Tolinho. Mas que os anjos vão vir lutar por ele e que os homens fracos devem cair. Mas fica curioso, porque esse parece ser o resumo de Ricardo II. Se você é fraco, você tem que cair. Tem que cair pelo bem da República. É mais ou menos como ter um CEO completamente incompetente. Vão deixar o cara levar a firma à falência? É um problema. Esse cara tem que sair daí. Bom, mas ele é o maior acionista. A empresa vai quebrar. Então, o corpo político aqui tinha uma dificuldade enorme. Porque numa cultura que tem o fundamento da legitimidade política na origem, essa origem está se carcomendo, você abre espaço para que o fundamento seja o resultado. E o Ricardo realmente não ajuda. Então, no primeiro ato,
eu selecionei para cada ato uma frasezinha para dizer o que eu acho que é interessante para a gente começar a conversar. No primeiro ato, uma frase famosa dele: não nascemos para pedir, mas para comandar. Essa é uma frase importante no meu modo de ver, porque mostra o quanto Ricardo II não entende que o jogo político é um jogo de compromisso. Que por mais poderoso que você for, se você começar a desprezar os nobres ao seu redor, se você desprezar a classe política, tchau. E o que acontece com ele aqui é que começa a peça, essa é uma coisa muito interessante entre Lear e Ricardo II. São duas peças em que o rei começa no auge do seu poder. Os dois vão ter uma epifania da sua tolice de não entender como funciona o poder. Lear tem uma epifania pela cegueira. Ricardo II tem uma epifania pelo espelho. Mas nesse caso aqui, tem dois nobres, e um está acusando o outro, né? O Bolingbroke e Mowbray estão se acusando mutuamente de alta traição, ou seja, um dos dois quer acabar com o rei. Isso não é leve, não é? Não é que um roubou o cabrito do outro. Ele está dizendo que um dos dois quer matar com o rei. No primeiro, o Ricardo devia julgar, na verdade, era o sentido primeiro de governar. Quando a Bíblia fala Deus virá julgar as nações, significa virá governar as nações. Então, primeira função de um bom soberano é julgar. Ele aceita que eles façam um duelo. Veja, vamos sempre lembrar que nessa época, duelo é um processo jurídico de solução de disputas. Não tem dúvida. A gente pode achar estranho e tal, nossa, tudo bem. Mas a gente pode achar estranho, mas era o jeito de dirimir uma contenda. Era o jeito de saber a verdade. E um dos dois é um traidor. Quando eles vão se bater, o Ricardo fala, não. Não vamos parar com isso e vou exilar os dois. Péssima decisão. Porque um dos dois é um traidor do rei. Ele não pode deixar passar isso aí. Não, ele quis me matar, mas estava nervoso. Não dá para fazer isso. Então, ele não sabe julgar. A incompetência, o primeiro ato de Ricardo II é para mostrar para a gente o quão incompetente esse soberano é. Outra coisa, ele não só manda para o exílio Bolingbroke e Mowbray, mas assim que o Bolingbroke vai para o exílio, o pai dele, John of Gaunt, né, que era um nobre importantíssimo, fica tão triste que morre. Ao morrer, fala, majestade, quero dar conselhos, porque quem está morrendo não mente, porque pode ir para o inferno. Mas o Ricardo II não quer ouvir conselhos. Basicamente, ele fala para os seus assessores, tomara que morra logo. Morra logo por quê? Porque ele vai fazer uma guerra com a Irlanda, está em guerra com a Irlanda, e ele precisa de recursos. Quando morre o John of Gaunt, o que ele faz? Ele pega todas as propriedades com a justificativa de que o Henry Bolingbroke, o filho dele, tinha sido banido. Opa, mas não é isso, hein? Ele é banido, mas ele vai voltar daqui a 6 anos. Os direitos de sucessão têm que ser preservados. Ricardo está mais interessado no dinheiro do que na legalidade. Então, o público shakespeariano fala, pô, esse cara é difícil de aguentar. Mas ele é o rei. Terceira coisa, o rei é um rei que é visto como um rei fútil, sempre em festas, sempre em banquetes. Ele traz muitos dos seus assessores de fora. E tem uma coisa engraçada, que ele é muito criticado porque ele fica imitando os hábitos dos italianos. Modo de vestir, de falar, etc. e tal. Tanto que uma das coisas que o Henry Bolingbroke fala é I'm a true Englishman. Não sou esses italianados aí. Né? Então, é uma outra coisa que para o público de Shakespeare é muito importante. Esse cara se pauta pelo modelo estrangeiro, não pelo modelo inglês. E, finalmente, em homenagem também aqui ao grupo que tivemos, né? Que é um projeto nosso aqui, ele cobra imposto sem qualquer problema. Ele, por exemplo, está indo para a Irlanda, para a guerra, já está todo mundo por aqui de imposto, ele manda aumentar a carga de imposto para a guerra da Irlanda, e não só isso, deixa os cobradores de impostos
com carta branca para cobrar mais se ele precisar de mais. Nunca ninguém gosta de imposto. O público de Shakespeare também não gosta de imposto. Certo? E, então estão vendo, esse rei, incapaz na política, ganancioso em relação aos seus pares, infiel aos valores fundamentais da Inglaterra e opressor do povo com impostos. Terminou o ato 1, você quer que o Ricardo II vá embora, né? Vão para o ato 2. E o ato 2, o Shakespeare faz o inverso. No ato 2, se o ato 1, ou o primeiro ato, foi dedicado a mostrar quão ruim é Ricardo II, o ato 2 mostra quão bom é Henry Bolingbroke. Ele vai indo para ser exilado e as pessoas no caminho saúdam Henry Bolingbroke. Acabou de ser exilado pelo soberano. A punição mais forte depois da morte. E todo o povo acorre a ele como um salvador. Por quê? O Ricardo fala com o assessor. Também, esse cara fica falando com as pessoas na rua, ele deu dinheiro para uma mulher fazer não sei o quê, ele saudou até um mercador, não sei, ou seja, esse é o cara popular. A qualquer momento, essa popularidade vai ser muito importante. Um líder popular que tem, talvez, na sua popularidade, mais força do que as instituições frágeis. É um perigo. Né? Mas ele se torna o grande herói do povo. E ainda mais porque, por favor, porque esta usurpação dos direitos hereditários dele, no sistema inglês do período, era ilegal. Mas Ricardo joga a carta do monarca absoluto. E olha o que o Henry Bolingbroke fala. O que você quer que eu faça? Eu sou um súdito e eu procuro o meu direito, mas me negam defensores. Então, pessoalmente, eu vou buscar o meu direito. Se o sistema jurídico dominado por Ricardo não me der o que é meu por direito, se é um sistema jurídico que está comprometido com um certo projeto que quer me deixar fora da Inglaterra, esse sistema eu não respeito mais e vou buscar o que é meu. E assim que Ricardo II vai para a Irlanda, Henry Bolingbroke pisa na Inglaterra. Aliás, com um argumento fantástico em termos técnicos para advogado, porque o York fala, você não podia ter voltado. Você está voltando contra a ordem do rei. Fala assim, não. Quando eu fui banido, eu era Henry Hereford, que era o meu nome. Como morreu meu pai, agora sou Henry Lancaster. Esse nunca foi banido. Ou seja, que banido foi outro cara. E ele entra, então, com essa ideia de legalidade. Mas os dois primeiros atos separam claramente. Alguém que é legítimo e é inepto. Alguém que é apto e ilegítimo. O que fazer? No terceiro ato, nós vamos ver o pragmatismo, que para mim antecipa em grande parte a questão das revoluções e sintetiza muito do pensamento político da época. O pragmatismo do York. O Ricardo vai para a Irlanda e deixa o York para governar o reino. Chega o Henry Bolingbroke, está todo mundo com ele. Bolingbroke, todo mundo apoiando o Bolingbroke, todo mundo contra o Ricardo. E o York está lá com os seus homens perto do castelo. Já está velho e tal. Ele vê aquela multidão chegando. Vai conversar com o Bolingbroke e cobra justamente isso. Escuta, cara, você foi banido. Se não, foi o Hereford que foi banido, o Lancaster não. Aí ele olha bem, pensa e fala uma coisa que eu acho uma beleza. Aqui, todo mundo está reclamando do imposto, o que ele faz é outra coisa. Desculpe. Essa é a fase que daqui para brincar com o pessoal do núcleo. E esse é o jeito que os comuns atuam, ou são inconstantes. Porque o seu amor está no bolso. E quem esvaziar o bolso dos comuns vai preencher o coração deles com raiva. Então, se você tirar o dinheiro das pessoas, vai dar problema. É algo para pensar na reforma. Agora,
Mas olha o York, olha que maravilha de pragmatismo político. Ele vê aquela multidão chegando, ele está com um exército muito menor, ele está no lugar do rei, hein? Ele fala, bom, eu já sei qual seria o resultado da batalha. Eu não posso fazer nada a respeito, eu preciso forçosamente confessar, porque meu poder é fraco e está mal organizado. Se eu pudesse, é muito legal, York, se eu pudesse, por aquele que me deu a vida, eu ia amarrar vocês todos e fazer vocês se vergarem diante do seu soberano, da mercê do seu soberano, o rei. Mas já que eu não posso, fiquem sabendo que eu estou neutro. Certo? Vocês são safados, vocês são usurpadores, vocês estão dando golpe, isso é um absurdo. Se eu pudesse, eu pegava e matava todos vocês. Como não dá, eu estou neutro, hein? É isso que ele fala. E mais do que isso, e a frase seguinte, e se quiserem passar a noite no castelo que ele estava guardando para o Ricardo. E se quiserem passar a noite no castelo, sejam bem-vindos. Ele fala, vamos lá, tal. Então, entre o primeiro ato da desqualificação do rei, o segundo ato da qualificação daquele que não é rei, tem o pragmatismo. A resposta é pragmática. Ele não está pensando em teoria política. Ele está pensando que ele não quer ser morto. E é um bom raciocínio esse, hein? Então, no quarto ato, então, nós vamos ver uma coisa importantíssima, porque, tudo bem, o Henry já conquistou o poder, não é isso? Já está tudo acertado para que ele seja rei, ele vai ser nomeado Henrique IV, mas isso não basta. Eles precisam que o Ricardo diga que cometeu crimes que faziam com que ele que tivesse rompido o pacto político. Basicamente, eles precisavam que o Ricardo dissesse, eu fui um tirano. E o Ricardo fala, espera um pouco, isso eu não posso fazer. É uma cena muito forte, porque essa transição da legitimação tem que ser dada, porque senão, mesmo com o poder da força, a falta de legitimidade de Bolingbroke é problemática. Então nós temos a materialidade e a realpolitik, mas também tem o aspecto simbólico das instituições. E aí, acho que o professor Tess estava falando, quem estava falando de... Não, o professor Celso Laffer estava falando hoje, né, professor, de Macbeth, e o Shakespeare utiliza uma metáfora parecida, né, da lei de Macbeth, que fala nem toda a água do oceano pode lavar a mancha. O Ricardo II fala, nem toda a água do mar revolto pode tirar de mim o bálsamo, né, tirar o bálsamo de um rei que foi ungido. O que os homens mortais falam, não pode depor aquele que foi eleito por Deus. Ele fala, olha, nós temos uma coisa diferente aqui. Vocês têm o resultado, tudo bem, mas nem a força do resultado pode mudar o discurso da origem. E Bolingbroke sabe disso. E por isso quer que o Ricardo assine a petição, a confissão. E é uma cena lindíssima, quando o Ricardo pede um espelho para se ver, porque ali, e aí, se a gente for trabalhar na parte de psicologia, é outro caminho, mas ali ele vê que o homem não está à altura do rei. Se a gente fala do duplo corpo do rei, para funcionar, precisa ser uma coisa só. Para que o duplo do corpo do rei funcione, os dois têm que estar unidos. Não há uma consciência separada, homem soberano. Se eu funcionalizo, ou seja, se eu transformo o que é uma posição sagrada numa posição funcional, eu não tenho mais o sistema medieval de legitimação do poder. E Ricardo II olha e fala, isso aqui não dá, joga o espelho que se espatifa. No quinto ato, claro, o Ricardo já é frágil, e eu gosto muito dessa expressão, a verdade do que somos. Ele é rei, ele forçou o Ricardo a assinar, deixou o Ricardo preso, ele ficava falando no palácio, mas esse cara seria tão bom se ele morresse, pelo amor de Deus, será que ninguém me ajuda? Eu tenho que fazer tudo sozinho. Não nesses termos, mas coisa muito parecida. E claro, tem sempre o cara que quer puxar os soberanos, fala, Ricardo quer que o
O Henrique quer que o Ricardo morra. Vai lá na prisão e mata o Ricardo. Que é exatamente o que o Henrique estava induzindo ele a fazer. Mas o Henrique, de maneira muito maquiavélica, o quê? Você levantou a mão contra aquele que foi ungido por Deus? Não é? E ele vai, então, punir esse cara, não vai recompensar, e vai falar, vamos lamentar comigo, né, ficar de luto comigo, porque eu lamento, e vamos colocar todo mundo se vestir de negro, vamos colocar luto incontinente, agora mesmo. Eu vou fazer uma viagem até a Terra Santa para lavar esse sangue da minha mão culpada. Marchem com tristeza atrás de mim e ajudem a minha peregrinação, na verdade, meu lamento, né, meu luto aqui, chorando comigo com essa morte precoce. Essa é a primeira peça da tetralogia que vai terminar em Henrique V. Henrique V é a peça em que mais vezes em Shakespeare tem a palavra Deus. A vitória foi dada por Deus, a vitória na nossa é de Deus. Então, nessa tetralogia, quando a gente vê a vitória do Henrique V sobre os franceses, o que o público vê que nem Harry Potter, né, que todo mundo sabe a sequência, o público sabe que Deus perdoou a Inglaterra. Porque senão, como a gente pode ter vencido os franceses? Um detalhe que eu acho bonito Shakespeare, na minha leitura, a gente sabe dos personagens que Shakespeare gosta pelo tipo de fala que ele dá e pela beleza de língua que ele tem. Bolingbroke tem grandes falas na primeira fase da peça. A partir do momento em que o Ricardo foi deposto, está fraco, está à mercê de todo mundo, e que ele lembra que, apesar de tudo, ele representa uma forma de a vontade de Deus, ou seja, uma forma centenária de legitimar o poder, o discurso dele é de uma beleza extraordinária. Essas peças de 1595 até mais ou menos 1599 são chamadas o período lírico do Shakespeare, não por causa de sonetos, é claro, porque ele escreveu uma década antes, mas porque ele usa o pentâmico iâmbico, que é um verso muito bonito, com muito mais frequência nesse período. Inclusive, a datação das peças é auxiliada por isso. Nenhuma peça histórica de Shakespeare tem tanta poesia, tanto verso rimado, poesia nesse sentido, tanto verso rimado, quanto Ricardo II. E, curiosamente, essa linguagem poética vem quando tudo está perdido. Então, acho que o que talvez a gente possa pensar a partir daqui é essa dificuldade que nós temos e que todas as sociedades políticas, o risco que se corre quando os acertos políticos são incapazes de transferir legitimidade e quando os textos fundamentais, que deveriam ser a base da legitimidade, perdem a sua capacidade normativa, porque a interpretação flutua tanto que ela é vista como política, e a política nós já vimos que estava impossível. É nesse momento que as bruxas falam. E é nesse momento que a gente precisa entender que, se o cara tiver a coragem, e o sangue frio, e a capacidade, é muito possível que ele seja aclamado como legítimo governante. Então, acho que Shakespeare ajuda muito a gente a ter uma referência de como a gente pode pensar de uma maneira um pouco mais pausada no tipo de inquietação que nós temos hoje. E não acho que dá para fazer uma transferência pura e simples, mas acho que as questões do poder, da política e do direito, e o descompasso que essas três áreas têm entre si, convidam a uma ruptura fundamental do tecido social. Uma divergência política, se não for cuidada, vira uma ruptura social. E as rupturas sociais sempre levam para um lugar ruim.
Queria mais uma vez agradecer, e agradecer aqui particularmente também ao ministro Toffoli pelo interesse. Muito obrigado. Cumprimento. Foi excelente a sua exposição, muito oportuna. Como eu li e escrevi sobre o texto do Antônio Cândido a respeito de Ricardo II, eu me permito fazer duas ou três lembranças. O texto começa com uma observação dizendo não se manda impunemente. Não? E é um pouco esse desafio do poder. Não se manda impunemente. Não se manda impunemente. Agora, você disse com toda razão, pensando na teoria política medieval, nos dois corpos do reino, Kantorowicz. E o Kantorowicz considera o Ricardo II o melhor exemplo da discussão dos dois, da dissociação entre o corpo político e o corpo humano. E a história do espelho, como você destacou, é exatamente essa. Quando ele se dá conta que ele deixou de ter esta convergência. A outra observação é mais divertida por conta aí de golpista, não golpista, que é um livro do Peters, que é um estudioso, sobre o Rex Inutilis, o rei inútil. O rei inútil é aquele que tem a legitimidade, mas não tem eficiência, não tem competência. E este livro do Peters é um livro em que ele examina como a doutrina política medieval tratou do Rex Inutilis, que era uma espécie de impeachment da época. Não? E o grande exemplo do Rex Inutilis é Dom Sancho de Portugal, que é a grande análise que ele faz. Nos Lusíadas, há uma referência ao episódio que o Dom Sancho, que era manso e descuidado, não foi capaz de administrar um reino que estava de altivo costumado, a rei que não tem essas qualidades nem consente. Então, o Dom Sancho foi considerado um Rex Inutilis, foi substituído pelo irmão, que administrou aquilo bem. Houve uma bula papal autorizando essa história e houve uma consulta, vamos dizer assim, popular, aos nobres e aos municípios, enfim, aos conselhos não portugueses, todos eles concordando que o outro era manso e descuidado, não tinha competência e que era o caso de ele ser bem sucedido. Então, também, vamos dizer assim, o Ricardo II entra dentro desta reflexão explícita sobre o Rex Inutilis e a dissociação entre o corpo real e o corpo humano é a encarnação dessa inutilidade. Eu acho que é fantástico mesmo. Quando eu estava vendo, tem ou aqueles outros casos de rei que fica louco, né? O Carlos VI da França ficou louco. Então, no meio da caçada, ele virou para o cara que estava do lado dele e meteu não sei quantas flechas lá. Daí, o que você faz com esse cara? Isso é muito obrigado por isso. Eu acho muito legal, porque, assim, não estou reagindo ao que o senhor falou, porque fiquei fascinado. Acho que a possibilidade do Dom Sancho, pelo que o senhor narrou, que eu não conhecia, né, tem a ver com uma unidade do corpo político, né? Exatamente, a unidade do corpo político, agora, se o corpo... sobretudo a coisa medieval, exato, a ceifa... Perfeito. Tanto que pede para o Papa dizer que tudo bem e tal. Claro. Né? Agora, se o corpo político está fragmentado, aí a coisa fica mais difícil. Né? Fica difícil. Senhor, fascinante, inteligentíssimo, um prazer ouvir você.
Um prazer. Eu estava vendo um programa sobre Ricardo II, há uns 3 anos atrás, e aí encontro essa frase que você inicia ali, e a frase é o seguinte: eu não peço, eu mando. Dilma Rousseff. Ricardo II e Dilma Rousseff. Está num livro. E aí eu pego a tragédia de Ricardo II, não tão bem explicada como você, mas você, lendo Ricardo II, você encontra Dilma Rousseff. Porque o Ricardo II vai fazer guerra com a Escócia, com a Irlanda. Não é? E aí precisa de déficit orçamentários. A mesma coisa. Não é? A mesma lá situação. Não é? Depois, você, os aliados de Ricardo II começam a trair Dilma Rousseff, não é? Que é a mesma história. E depois tem o Duque de York, quem é mesmo? E você tem o Duque de York e tudo. E depois tem um processo. Eu preciso de um processo para criar a culpa do Ricardo II. Pedaladas, não. Ou seja, alguma coisa você fez errado, senão você não tinha caído. Pois é, então é o seguinte, e aí você inventa. Então é fascinante você. Depois eu escrevi um segundo texto, que é Macbeth. Macbeth, Theory e Moro. Porque a lei de Macbeth diz what's done cannot be undone. Quer dizer, o que foi feito não pode ser desfeito. Não é? Mas o Theory quer retirar dos autos a gravação do Moro. Então quer fazer com que nos autos seja desfeito o que foi feito desse negócio todo. Olha, mas eu adorei, fascinante, meus parabéns. E é a história contada de Dilma. É a história contada. Muito obrigado, professor. E você sabe que me preocupa é isso. Quer dizer, eu acho que se a gente fosse levar, uma das perplexidades, acho que é por isso tão importante a gente conversar, é que acho que há um tempo atrás nós tínhamos uma forte, vamos dizer, violência política, muita discussão política, mas nós ainda não tínhamos uma fratura social. Tá? O meu medo é que nós tenhamos progredido. Você usa sempre a palavra esgarçamento, que era a palavra que o Celso Furtado me dizia quando trabalhamos juntos. Ele dizia, olha, minha preocupação não é a crise política, é o esgarçamento social. É isso. E aí nós precisamos agir. Esgarçamento é uma palavra ótima, porque o povo não entende. Bom, só uma coisinha aqui. Eu acho que a comparação com Dilma Rousseff é forte, porque no livro Shakespeare, visto por nós advogados, eu fiz a mesma comparação. Garcês, uma delícia sempre. 2 vezes na semana, então, é um contentamento. Você falou do espelho, eu não tinha pensado nisso. Na época, era muito comum o espelho dos príncipes, né? Ou seja, as virtudes pessoais do príncipe eram importantes para um bom governante. E Maquiavel rompe com isso. Ou seja, a ética privada é indiferente, a ética política se dissocia da ética privada.
eu acho que tem a ver com o que você disse. E daí eu lembrei também que outro governante importante, o Henrique VI, ele era muito bom, muito piedoso e um péssimo governante. E daí nós pensamos, acho que o tema também é muito atual. Atualmente nós voltamos a pensar nas virtudes pessoais dos governantes, nós ficamos muito interessados o que faz reservadamente, até em termos de fofoca. As pessoas, aquela história do Bill Clinton, né, se houve ou não, né, com a Mônica Lewinsky, enfim, voltando a ter o privado assumindo uma esfera tão grande na vida pública, a ponto de ele ser eleito ou não, de refletir na vida, o privado invadindo a esfera pública. Eu acho que essa é uma coisa super importante, porque, e aí, de alguma maneira, e aí peço Vênia até, uma coisa fundamental para a modernidade é separar o indivíduo do cidadão. Não é? Quando a gente fala que todo mundo é igual perante a lei, não estou falando que todos os indivíduos são iguais perante a lei, não estou falando que todos os cidadãos são iguais perante a lei. A igualdade formal era vista como um avanço civilizatório. Qual a crise do nosso tempo? A crise do nosso tempo é que nós começamos a achar que o papel é uma hipocrisia fundamental, é isso? Que a gente precisa ser espontâneo, que a gente precisa ser autêntico, que a gente precisa ser verdadeiro em todas as nossas relações. E a noção de você agir a partir de um papel vai perdendo legitimidade no discurso comum, e você não fala mais das pessoas, da função, você fala das pessoas. O Butch hoje falou também do Alain Touraine. O Alain Touraine tem uma frase para mim que é fundamental para a gente pensar o que está acontecendo hoje. Uma sociedade de indivíduos mata uma sociedade de cidadãos. Né? Então, Maquiavel, claro, as caricaturas do Maquiavel também, vamos falar a verdade, porque mas quer dizer, a ideia seria, o cara pode ser um canalha como pessoa, ou pode ser um excelente governante. Eu acho que os mais antigos vão lembrar quando o João Saldanha convocou o Paulo César Caju para a ponta esquerda, e o Paulo César Caju tomava todos, estava sempre na noite, etc e tal, e os caras questionavam, mas você vai chamar esse cara assim? Eu não quero que ele case com a minha filha, eu quero que ele jogue na ponta esquerda, mas é isso. Ou seja, havia uma clareza muito grande da separação entre o papel e a pessoa. Nosso tempo se perdeu legitimidade, tanto que isso eu acho, no discurso geral da mídia, que permite só uma coisa mais concreta, mesmo, vamos dizer, na avaliação dos tribunais, dificilmente você discute a decisão. Você discute por que você acha que o cara tomou a decisão. Então você discute a motivação do sujeito, não a substância do argumento. E muita gente embarca nisso. Pode ser divertido, pode dar audiência no rádio, mas o fato é que piora. Porque eu estou dizendo que você é incapaz de exercer a sua função, se não por interesses individuais, provavelmente mesquinhos. Então, se a gente não recuperar a noção de que o papel é uma proteção para a democracia, que a função é uma proteção para a democracia, e que certas coisas não podem ser feitas, mas que certos ataques também não podem ser feitos, a gente perde uma dimensão importante. Porque a esfera pública é a esfera do papel, não é a esfera do indivíduo. Meu afeto é em outro lugar. Eu tenho uma brincadeira, né? Na GV eu não tenho nada da minha família. Porque não sou. Eu sou pai, marido, filho, na minha casa. Então, eu acho que nós precisamos recuperar, eu acho, ou não recuperar sempre parece voltar para o passado. Nós precisamos reinventar a dignidade do papel, a dignidade da função. Que não é verdade que a gente está separado os nossos afetos da nossa ação, isso não é hipocrisia. Isso é ação no espaço público. E eu não posso ficar julgando as pessoas, que eu goste ou não goste, politicamente, no judiciário, no legislativo, no executivo, a partir do que eu imagino que sejam as razões dela para tomar tal decisão. Nem de um lado, nem de outro. A questão é, essa decisão faz sentido? Acho que se a gente conseguir recuperar, eu não vou me alongar muito, professor, mas uma coisa que eu tenho insistido muito com os alunos na GV, parece uma pequena coisa, mas faz uma diferença importantíssima. Então, obrigar o cara a despersonalizar o argumento. Então, o cara, olha, professor, esse pessoal que fala do Bolsa Família, assim, não estamos discutindo o pessoal.
apresente a mesma coisa dizendo, o argumento em favor da Bolsa Família é completamente diferente. Olha, esse pessoal que votou assim, o voto, esse exercício de entender que a gente tem milhões de motivações, boas e más, muito diferentes para tomar a mesma ação, e que isso é natural, constitutivo das democracias, mas o que nós podemos fazer é julgar as ações. O resto, cada um tem que viver internamente com aquilo que sabe que fez e por que fez, e já não é pouca coisa, né? Alô. Eu provocaria, professor Tércio. Nós nos conhecemos, o professor e eu, numa situação curiosa, quando Shakespeare fez 400 anos. Chamaram o professor e eu, e quando nós estávamos na palestra, eu estava perguntando, por que raios é que me chamaram? Faz todo sentido chamá-lo. Mas a mim, eu sou só o editor. E durante a conversa, na qual o professor fez uma brilhante exposição, tão genial quanto hoje, me ocorreu a seguinte provocação que deixarei para ele aqui, para os senhores. O Brasil é um país da qual, culturalmente, nós estamos vivendo algumas transformações. O Brasil é um país da qual tem lido mais em outras plataformas da qual as tradicionais, mas nas tradicionais o Brasil tem sido interessante. Por exemplo, dentre os autores mais citados como influenciadores do brasileiro que lê, nós temos Jesus Cristo, que nunca escreveu uma só linha. Além de Jesus Cristo, que nunca escreveu uma só linha, um outro influenciador muito interessante está Shakespeare. Depois de Shakespeare, nós temos uma influenciadora muito interessante, que é Ada Pellegrini Grinover. É interessante que Ada Pellegrini Grinover está logo abaixo de Shakespeare, acima de Tom Jobim, está acima de Caetano Veloso, está acima de Machado de Assis, o que nos diz muito, por exemplo, que nós temos mais profissionais do direito do que seres humanos neste país. E é interessante, enquanto nós temos alguns imortais da Academia de Letras, eu espero que em breve, numa nova pesquisa, o professor Joaquim Falquinho esteja lá presente. Desculpa, professor, eu era o flautista que estava tocando ali, mas o sujeito do violão, que eu não identificarei, só sabia tocar uma música, e o flautista tinha que acompanhar. Desculpa, professor Joaquim, desculpa, Sônia. Sempre uma intenção por trás do papel. Sempre. Mas é essa pergunta que eu faço, e nós já estivemos em outros debates acerca de Shakespeare e direito. E na sua fala preambular você menciona que Shakespeare escreveu sobre temas que o povo se interessava. Note que, passado 400 anos, nós estamos aqui na ataraxia que o professor Tércio nos honra em propiciar esse encontro, ainda discutindo Shakespeare. Você acredita que os temas que o povo se interessa, o povo brasileiro se interessa, da qual o Supremo se dedica, os doutrinadores se dedicam, vão se alongar, e de que forma esse debate, da qual o Supremo se dedica, o povo se dedica, os doutrinadores se dedicam, podem contribuir para a democracia, que é a maior discussão que nós propusemos estar aqui presente. E eu encerro agradecendo a sua fala e pelo segundo debate sobre Shakespeare que nós estamos conjunto, e ao professor Tércio, com os pedidos de desculpa ao professor Joaquim pela flauta. Muito obrigado, eu que agradeço, foi um prazer conhecer, foi uma das boas coisas, né? Até fiquei feliz que Shakespeare morreu para a gente se encontrar também, mas foi muito bom. E só uma coisa rapidinha que eu acho que eu diria aqui, que
também já está na hora da gente tomar alguma coisa que não seja suco de laranja, mas isso é um pouquinho o que eu falo no meu livro. Acho que toda época é época de transição, mas nem toda época é época de ruptura. Para falar que uma época de transição é um lugar comum, porque a vida está sempre mudando, certo? Mas vamos pegar o exemplo biográfico. Nós estamos sempre mudando. Mas há alguns momentos na nossa vida, quando entramos na escola, quando casamos, quando temos o primeiro filho, em que nós passamos a contar a nossa história de outro ponto de vista. A gente fala para os nossos filhos, você é grande agora, hein? Você é grande. Agora você é um homem casado. Agora você é mãe. Ou seja, há alguns momentos, alguns eventos, em que não é apenas uma mudança, é uma mudança que determina uma ruptura na forma anterior de contar a minha própria história. Esses são os momentos de ruptura. Quando eu acho que eles acontecem nas sociedades? Quando a forma de produzir valor material muda rápida e profundamente, com tal velocidade, que as formas de produzir valor simbólico não acompanham. O que eu proponho no meu livro de Shakespeare é o seguinte, por isso que eu acho que ele está retomando essas questões. Shakespeare, na verdade, escreve a partir de uma subjetividade que já é moderna, ou seja, o desejo não é pecaminoso, o desejo pode ser a base da ação, filtrado pela razão, que vai dar a vontade que o senhor falou, a vontade geral do Rousseau. Ou seja, a mudança do estatuto do desejo, como eu não posso ter no transcendente um modo de entender o que eu devo fazer na vida, eu procuro dentro de mim as razões para agir. Então, essa subjetividade moderna tenta se expressar num espaço em que todas as instituições políticas, religiosas, familiares são medievais. Há um descompasso entre forma de entender a subjetividade e a subjetividade implícita no desenho das instituições. É o que acontece com a gente hoje. As formas de entender a subjetividade hoje têm grande dificuldade de aceitar a heteronomia. Tem grande dificuldade de aceitar processo. Tem grande dificuldade de aceitar forma. Por isso que a igualdade está em crise. E todas as instituições políticas, todas as instituições judiciais, todas as instituições de governo são pautadas por essa lógica cidadã da igualdade formal, do processo, é isso que é pautado. Mas as pessoas sentem isso como injustificado. É um grande avanço, acredito, a gente perceber que numa certa universalidade havia o mascaramento de estruturas de opressão, de exclusão, etc. Isso é verdade. Mas a pergunta é, ainda temos uma experiência comum? Quando a gente fala lugar de fala, a pergunta é, ok, importantíssimo, mas existe algum lugar que a gente possa se encontrar como iguais? Homens, mulheres, negros, brancos, velhos, jovens, nós temos algo em comum? A modernidade acreditava que era a razão. Os medievais acreditavam que era o espírito. Parece que nós não acreditamos mais nem no espírito nem na razão. Não tem problema. É importantíssimo afirmar nossas experiências individuais. A pergunta é, temos uma experiência comum que não pertence nem a mim, nem a você? Conseguimos construir instituições políticas que digam essa experiência comum e isso tem legitimidade? Acho que esse é o desafio. E se me permite, professor, eu acho que o que o senhor faz aqui é absolutamente maravilhoso, exatamente por isso. Eu sinto, de verdade, as pessoas falam de fazer assistência judiciária, isso tudo é muito, ação social é muito importante. Mas acho que nós aqui, a nossa grande contribuição social, a maior ação social que nós podemos fazer é pensar. Nós precisamos pensar, e pensar é sempre junto e sempre em diálogo. Então, muito obrigado, professor. Muito obrigado. Encerrando, lembro que alguém me contou um dia, não sei se as frases, enfim, se a história é verdadeira, mas você estava no avião, morto de fome, e chegou um momento que falou assim, sempre isso, vagabundo nesse avião,
Eu já estou morto de fome, não serve, não? O sujeito estava do lado dele, parece que era um inglês, e virou para ele e falou algo assim: o controle dos próprios desejos é a maior das virtudes. Shakespeare. Ele olhou para o sujeito, ficou quieto. Não serviram nada. E daqui a pouco ele voltou: eu não aguento mais de fome, eu vou reclamar. O controle dos próprios desejos é a maior das virtudes. Shakespeare. Até que na terceira vez ele falou: eu não aguento mais de fome. O controle... Vá pra puta que pariu. Jorge Amado. Vamos agora ao que interessa.